Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco sobre essa questão de investimentos internacionais, principalmente na parte da Bolsa de Valores. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar, e não esqueçam de deixar aqui nos comentários se vocês têm investimentos de empresas estrangeiras, exportadoras, que eu vou comentar um pouco sobre essa questão no vídeo de hoje, né, pessoal? Lembrando que o que eu vou trazer aqui é como a Capitalizo faz aí para montar, para estruturar suas estratégias, suas carteiras, né, na prática, tá? E nós recebemos uma série de perguntas, uma série de pessoas questionando se esse era o momento de vender tudo, mandar tudo para fora, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Como eu costumo falar, né, pessoal, assim como em várias áreas aqui no Brasil, o que falta, né, é uma base sólida, vamos dizer assim, para os investimentos, né? Falta base na educação, várias coisas, e a parte dos investimentos não é diferente, principalmente quando a gente vai montar uma carteira de ações, né? Já que cada ação de cada setor vai ter um percentual diferente na carteira, tem uma razão dela estar naquela carteira ou não, e a estrutura da carteira é tão importante quanto que tipo de ação eu vou comprar ou quais as ações eu vou comprar. E claro, né, depois que a carteira está montada, que começa o trabalho de verdade, aí, que é a parte do acompanhamento, né? E quando a gente fala dessa questão estrutural da carteira, é o que nós chamamos de alocação, né, que é um tema praticamente ignorado aí pela grande maioria dos investidores e também dos profissionais de investimentos aqui no Brasil, né? A maioria está muito mais preocupada em tentar adivinhar quais são as ações que vão subir na semana que vem, ou qual é a ação que é o novo Magazine Luiza, qual ação que vai bombar, enfim, e dá pouca atenção para o todo da carteira. Claro, se vocês olharem aqui no nosso canal, a gente tem vários vídeos falando individualmente das ações, mas o que importa não é a ação individualmente, é ela dentro do contexto da estratégia, dentro do contexto de cada carteira. E como, claro, os investidores não têm esse básico, né, e ficam acabam ficando a maior parte do tempo sem saber o que fazer, né? Aí quando a gente tem essas situações de estresse como agora, que normalmente nos períodos de crises ou eleições, né, praticamente todo ano tem uma, os investidores ficam bastante perdidos, né? E aí fazem essas perguntas. Mas será que eu vendo tudo disso para comprar aquilo? Será que eu vendo tudo lá fora para comprar aqui no Brasil? Né? E como eu falei, o importante é sempre a gente pensar na estrutura e ter uma estratégia onde o trabalho ele é feito de maneira antecipada e não quando as coisas acontecem. Isso que é importante, né? Ninguém vai esperar vir uma chuva para saber que a casa precisa de um telhado. A gente vai construir um telhado esperando que em algum momento vai chover, né? E no mundo dos investimentos, especialmente na Bolsa, é a mesma coisa. A gente já tem que ter uma estrutura que contemple esses cenários diferentes e, logicamente, a gente vai fazendo os chamados ajustes finos no decorrer do caminho, tá? Hoje eu vou colocar aqui, eu sempre deixo aqui na descrição o nosso relatório de performance, que tem as estratégias de médio e curto prazos, né? São operações que com 10 minutos por dia o investidor consegue acompanhar, e as nossas estratégias de longo prazo, renda fixa, criptos, carteiras diversificadas, FIIs, REITs, carteira internacional, com 10 minutos por mês o investidor consegue acompanhar, que são aquelas estratégias de longo prazo. Dentre elas nós temos a carteira Thiago Prux, que apesar de ter o meu nome é montada pelos analistas da Capitalizo, né? E que eu coloco o meu dinheiro, o dinheiro da família, tá? E essa estratégia, pessoal, essa carteira tem uma estratégia que a gente chama de global. O que é o investimento global? 90% das ações dessa carteira aqui ou são de exportadoras ou são de empresas estrangeiras que têm receita no mundo todo. Que é um conceito, né, que eu acho bastante inteligente, eu acho que é um conceito moderno, vamos dizer assim, principalmente para o investidor brasileiro que investe pouco fora do Brasil, né? Vocês vão ver que o desempenho aqui da carteira é fantástico, né? Ela está com mais de 600% contra 81% do Ibovespa e 159% do S&P desde julho de 2017. Depois eu vou voltar um pouco aqui também para comentar sobre essa questão dos resultados, né? Lá no final, mostrando como vale a pena ter esse pensamento global. E vou deixar, claro,
o cupom aí de Black Friday, né, que dá até 50% de desconto nas nossas assinaturas. Informações aqui na descrição, depois eu volto um pouco mais para falar sobre a Capitalizo. Então, o que nós temos, né, pessoal? O que é importante quando a gente fala de investimentos, e eu vou responder também essa questão se vale a pena vender tudo e comprar lá fora, né? É pensar de forma estrutural e global, como é o exemplo da minha carteira. Ela tem uma estrutura bem montada, ela tem esse pensamento aqui global, tá? E aí surgem aquelas questões, aquelas dúvidas. Vale a pena ter somente risco Brasil ou América Latina, tá? Pessoal, a gente já vive aqui, né? A gente já mora aqui, né? Muita gente tem a receita do seu trabalho da economia interna. Será que vale a pena eu ter todos os meus investimentos ligados somente à economia brasileira? No nosso entendimento, não, né? Até nós temos aqui, ó, eu peguei hoje no Twitter, mostrando as maiores economias do mundo, PIB anualizado, Estados Unidos, 25 trilhões de dólares, China, 19 trilhões de dólares, Japão, quase 5 tri, Alemanha, 4 tri, Índia, 13,5 e o Brasil está aqui com 1,8. Né? E por mais que o Brasil cresça, pessoal, os asiáticos lá vão crescer o dobro, triplo, quádruplo, não adianta. Por melhor que seja a nossa economia, tem países que vão crescer muito mais do que nós e tem economias fantásticas como a economia americana, né? Então, não existe porquê, né, pessoal? A gente tem um mundão lá fora, não existe porquê a gente concentrar tudo aqui, mas isso é uma mania, vamos dizer assim, do investidor brasileiro. O investidor brasileiro pensa muito pouco de forma global. Ah, Thiago, mas eu conheço uns amigos meus que têm ações lá fora. É exceção da exceção. Já é exceção quem investe em ações no Brasil, quanto mais para quem tem uma carteira como, por exemplo, a carteira Thiago Prux ali, que é uma carteira diversificada globalmente, né? Além disso, a gente tem essa possibilidade de investir em moeda forte, que é o caso do dólar. A gente não investe em moeda, a gente investe em ativos que estão em dólar. E a gente já comentou várias vezes, né, pessoal? O dólar vai continuar sendo a moeda forte. Né? Desde 2017 a gente bate na tecla. Esqueçam isso, que o dólar vai perder valor. A gente viu o euro, viu o Libra, todo mundo. E o dólar sempre mantém o valor porque, querendo ou não, a economia americana ela tem uma estabilidade muito grande e é muito mais segura, né, quando a gente fala em termos de moeda, que a China, por exemplo. A China vai ser maior que os Estados Unidos no PIB, no nominal, com certeza. Mas no per capita, acho que nem meus netos vão estar vivos para ver. Né? Obviamente tem possibilidade de crescimento na China, né? Mas o dólar vai continuar mandando. E a gente, desde 2017, bate na mesma tecla. Dólar forte, dólar forte. Claro que a gente não sabe se é 5, 6 ou 4,5, mas acima aí de 4,20, 4,30, 4,50, as empresas exportadoras aqui, por exemplo, no Brasil, ganham uma montoeira de dinheiro, tá? E qual é a questão principal, pessoal? O Brasil tem estabilidade, né? Não precisa ser o gênio da lâmpada para saber que sim. Isso vale também para os outros países da América Latina, né? Então não vale a pena concentrar os investimentos aqui no Brasil. Mas isso, pessoal, a gente já sabia antes. Ninguém vai dizer que foi pego de surpresa porque tem instabilidade política ou econômica no Brasil. Quantos presidentes a gente teve? Né? A gente teve 2 processos de impeachment em pouco tempo. Então, essa instabilidade, a gente sabe que ela existe. Então, não preciso esperar ter uma instabilidade, porque em algum momento ela vai acontecer. A mesma coisa a inflação, em algum momento ela vai aparecer no Brasil. Né? Tem essas questões, eu não estou dizendo que é óbvio que não é bom, mas são questões que elas são da natureza, né, da economia brasileira e da economia da América Latina, e tem muita coisa cultural nisso. Então esses problemas eles vão voltar, né, e eu não preciso ver esses problemas. Eu não preciso ver uma ação cair para saber que ela vai cair. Eu não preciso ver o Brasil tendo problema para saber que em algum momento vai ter problema, e por isso a gente já tem que se preparar antes, né? Justamente é o que a gente faz, montando as carteiras, traçando cenários diferentes, e claro, quando esse cenário um pedaço desse cenário não vai se concretizar, aí a gente erra, compra a ação errada, no momento errado, a gente pode se desfazer dessa ação, mas a gente vai muito mais acertar do que errar, tá? Outra questão, pessoal. Ah, Thiago, mas eu quero investir só fora do Brasil, né? Ah, porque o Brasil vai virar a Venezuela. Esse tipo de questão, como eu falei num vídeo essa semana, a gente não vai nem entrar, tá, pessoal? Isso aqui, a gente não acredita nisso, né? Mas aí é questão de cada um, tá? Mas se essa é a motivação para a pessoa ter só investimentos fora do Brasil, não tem problema, né? Não tem problema.
Isso é uma questão de perfil, pessoal, e perfil não se discute. O meu perfil é ter 100% dos investimentos aqui no Brasil, beleza, não é o que a gente acha interessante, a gente acha que é o pensamento global. Mas eu quero ter 100% lá fora, nos Estados Unidos, é a economia mais forte do mundo, né? Não tem problema nenhum nisso, tá? Então, se a pessoa quer ter 100% lá fora, não tem problema. Eu tenho medo que vão sumir os meus investimentos, o governo vai pegar meus investimentos. Compra ações brasileiras negociadas lá fora, né? Manda o dinheiro para fora, não tem problema, tá? Então, em relação a ter só investimentos lá fora, a gente não vê problema nenhum, até porque, como eu falei, a gente já vive aqui e a maior parte do ganho das pessoas já vem aqui do Brasil. Então, não tem por que concentrar todo esse risco, tá? E outra questão, né, pessoal, que é importante também, até porque nós temos ali, por exemplo, a nossa carteira internacional, que tem só ativos de empresas estrangeiras, né? Thiago, mas por que é tão fácil? Se fosse tão fácil assim, por que não é todo mundo que faz? Né? Aquela questão. Beber 2 litros de água por dia é uma coisa simples, né? Mas na prática é difícil de fazer e bolsa é a mesma coisa, ações é a mesma coisa, né? A gente sabe que o segredo na vida de tudo é ter equilíbrio e na bolsa não é diferente. Né? Ter uma carteira bem estruturada e equilibrada é o segredo, tá? Né? Eu considero ter uma carteira equilibrada uma coisa imbatível, mas na prática a gente sabe que não é tão fácil assim. É fácil no sentido de conseguir montar a carteira, né? É muito fácil abrir uma conta numa corretora estrangeira, é muito fácil comprar um BDR, né? E quando a gente fala da Bolsa Americana, claro que a gente está falando do mundo todo, mas as maiores empresas do mundo estão na Bolsa Americana. E boa parte das empresas americanas, que é a maior economia do mundo, eles atuam no mundo inteiro. Então, eu comprando, às vezes, uma empresa americana, eu estou exposto à economia americana, mas também estou exposto na economia no mundo todo, principalmente nesses países que têm um crescimento muito forte aí, que são os países asiáticos, fora a questão, né, pessoal, das exportadoras. A gente tem uma série de empresas brasileiras que têm fortes vantagens competitivas, né? Dou exemplo aqui as empresas do agronegócio, tem algumas que são imbatíveis aí, em relação a outras companhias do mundo. Então, o pensamento global faz com que a gente consiga comprar, né, os melhores ativos onde lá eles estejam. Essa é a grande vantagem. Mas tem alguns aspectos psicológicos, né, pessoal, que são importantes. Né? O primeiro deles eu chamo de efeito da descorrelação. Né? Eu pego a carteira Thiago Prux ali, por exemplo, ela é uma carteira que não tem a menor correlação com Ibovespa, com S&P, com nada. Por quê, pessoal? Porque ela é uma carteira que, na maior parte do tempo, ela está andando ao contrário desses índices. Né? Então, às vezes, já aconteceu várias vezes da Bolsa subir 3% num dia e minha carteira cair. Da Bolsa cair 10% no mês e minha carteira subir 10%. Né? E se eu não cuidar isso aqui, pessoal, pode gerar um outro efeito negativo, que é o que a gente diz que a grama do vizinho é mais verde. Né? Que é da gente ficar comparando a todo momento a nossa carteira com outro indicador. Né? Aí eu corro o risco de fazer algum movimento que eu não deveria fazer, tá? Até porque, como a minha carteira é uma carteira global, como é que eu vou fazer para a minha carteira estar ganhando do Ibovespa e do S&P ao mesmo tempo? Tem que subir Ibovespa, dólar e a Bolsa Americana. Tem que subir os três ao mesmo tempo. E a gente sabe que não é todo dia que isso acontece, né? Eu acho essa descorrelação por si só muito boa, mas eu tenho que cuidar com esse efeito psicológico que eu comentei, tá? E além disso, né, pessoal, tem que cuidar também para não ficar com o que eu chamo da síndrome do macaco maluco, que é ficar pulando de galho em galho. Agora eu vou comprar dólar, agora eu vou voltar, agora eu vou ir, agora eu vou... Aí não dá, né, pessoal? Quem tenta ficar fazendo isso o tempo inteiro não vai ganhar dinheiro na bolsa. Esse é o segredo para perder dinheiro, tá? Então, assim, pessoal, quer ter uma carteira equilibrada, também com investimentos no exterior, não precisa esperar uma crise, porque a gente sabe que em algum momento a crise vai chegar aqui no Brasil ou qualquer outro país da América Latina, porque a gente já tem essa instabilidade. Essa instabilidade sempre teve e dificilmente a gente vai se livrar dela. Mas que ter só investimento só fora do Brasil também não tem problema. Né? E aqui eu mostro a recompensa disso, da questão do equilíbrio. Até foi uma pergunta que mandaram lá pra gente no Instagram, de uma pessoa que perguntou: pô, Thiago, mas como é que a tua carteira tem a rentabilidade anual média dela maior que o Warren Buffett? Porque a carteira, desde 2017, ela está com um retorno médio de 48% ao ano. Claro, né, pessoal? Nem vou comparar com o Warren Buffett. O Buffett é 20% ao ano em dólar e o cara tá não sei quantos anos aí fazendo isso. Mas mostra, sim,
a recompensa, né, da minha carteira de eu buscar essa questão de equilíbrio que tem nas outras carteiras da Capitalizo também. Então, qual é o segredo, pessoal? É justamente ter uma boa estratégia, ter disciplina, ter paciência, ter uma carteira bem estruturada, uma carteira equilibrada, onde existe o acompanhamento, uma carteira diversificada e uma carteira com pensamento global. Esse é o segredo, né, pessoal? É ter uma estratégia e seguir essa estratégia, né? Como diria o Michael Jordan aí, que é o maior jogador de basquete de todos os tempos, temos que ser fiéis aos nossos planos, não existem atalhos. É justamente o que eu acredito, né? É nisso que a Capitalizo acredita e é o que a gente consegue oferecer aí para quem quer ter sucesso no mercado financeiro, tá certo? Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção de Black Friday. A Capitalizo aqui tem várias vantagens, né, pessoal? Desde o investidor que está começando do zero, o Help Invest, onde a gente faz a avaliação dos investimentos de vocês, as mentorias, atendimento personalizado, tudo com resultado comprovado, transparente e de forma independente. Eu vou deixar para vocês aqui também os nossos contatos por e-mail e também, né, quem quiser nos chamar ali no WhatsApp, mandar um áudio, uma mensagem, o pessoal do atendimento vai estar sempre disponível para atender vocês. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!